Eu sugeri, eu falei, né, dessa tuitada do Trump, porque a próxima notícia também envolve o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio. A gente vai continuar falando dele aqui, porque o secretário de Estado discutiu com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, a possibilidade de intervenção no Irã. Rubio e Netanyahu falaram sobre o assunto por telefone nesse sábado, segundo a agência de notícias Reuters. A conversa entre os países aliados acontece em meio à escalada de violência nos protestos populares contra o governo do Irã. Grupos de direitos humanos mencionam mais de 500 mortes durante as manifestações. Além disso, o país está com um bloqueio à internet há mais de 72 horas, o que dificulta a divulgação do que está acontecendo por lá. E aí, Leonardo, eu queria já emendar uma pergunta, porque esses protestos que a gente está vendo no Irã são relativamente comuns no Irã, mas nunca terminam bem. Agora, desse tamanho, pelo menos para mim, é a primeira vez que eu estou vendo. E aí a gente está falando de muitas mortes, né? Parece que o povo cansou mesmo do regime que também é ditatorial do Ayatollah. E aí, os Estados Unidos podem intervir no Irã? Porque, assim, tem a questão do petróleo iraniano, tem a questão do Irã ser uma força bélica também, e aí não é a mesma coisa que invadir a Venezuela. Como é que fica daqui para frente essa relação entre Irã e Estados Unidos? Muito delicada, né? O Irã é também um daqueles países que completa um pouco, de novo, a cartela do bingo dos inimigos americanos, né? Quer dizer, é um país que, enfim, detrata os Estados Unidos, retrata como um grande satã, é inimigo de Israel, tem potencial de tecnologia nuclear, enfim, em tese é um regime autoritário, os americanos se dizem defensores da democracia internacional, um pouco menos que o Trump, mas tradicionalmente, tem abundante em petróleo, é estratégico na região, do ponto de vista até geográfico. Então, assim, sem dúvida, é um país importante do ponto de vista geopolítico para se tornar aliado americano. A partir da última operação que fizeram no Irã, em que os israelenses atacaram, de fato, o Irã, e na sequência os americanos vão e bombardeiam me foge agora o nome, mas aquela instalação nuclear subterrânea, que era mais importante, e isso ninguém consegue acessar ela, a não ser os Estados Unidos com aqueles bunker busters que eles têm, aquelas bombas que penetram montanhas e destroem bunkers. Aquele ataque ele foi muito interessante porque mostrou uma vulnerabilidade brutal do regime iraniano do ponto de vista de defesa, né? Eu acho que isso não só coloca os Estados Unidos, mas coloca especialmente Israel, que é o mais interessado e é a principal item da agenda de segurança israelense é o Irã nesse momento. E eu acho que o Israel está um pouco achando que é o momento de fazer alguma coisa. Você teve agora a morte recente do presidente iraniano no acidente de helicóptero, entrou uma pessoa no lugar que ainda não conseguiu se acertar, me parece muito bem no cargo. A economia está num processo muito complexo, a desvalorização da moeda é muito grande, a inflação está subindo cada vez mais, e o que faz com que a população, como o VT mostra, esteja na rua de forma que parece feroz. E a reação da polícia é igualmente feroz, porque a gente não sabe exatamente quantas pessoas são, tem um bloqueio online nesse momento em quase todo o país, é muito difícil ter acesso à informação com detalhes nesse momento, mas eu acho que, de novo, é um momento delicado para o governo iraniano, em que você tem uma convulsão interna relativamente forte, talvez a maior desde daquela jovem estudante que morreu em função de usar o véu, a parte de tortura, enfim, ou algo parecido, e ao mesmo tempo Israel se sente que é um momento, enfim, um cenário, uma tempestade perfeita para eles fazerem alguma coisa. De novo, um momento onde tem baixa pressão internacional contra, você tem um presidente americano que dá muito suporte aos israelenses, inclusive desse tipo de ação, e está no momento também achando que ele consegue fazer tudo o que ele quer. De novo, eu acho que o Irã também está no momento, o governo iraniano especificamente, está no momento muito delicado. Para você que nos assiste na televisão, a gente vai fazer um rápido intervalo, não saia daí, a gente volta já já. Para você que nos assiste aqui no YouTube, eu continuo falando sobre os protestos no Irã, agora com o Leandro. Leandro, o Leonardo lembrou muito bem, agora tem pouca gente contra essa possível intervenção israelense no Irã. O Irã está preocupado com os conflitos internos, então para se defender vai ser mais difícil também, mas a gente não pode esquecer que Israel já vem com aquele problema lá em Gaza, tentando resolver o problema com o Hamas desde 7 de outubro, de 2023, quando houve o ataque.
mas é uma oportunidade. Na tua opinião, você acha que agora, com o apoio americano, mesmo sabendo que o Israel ainda está com um problema em Gaza, tentando resolver o problema ali com o Hamas, é uma boa oportunidade para intervir no Irã? Acho que é uma boa oportunidade do ponto de vista que constitui uma possibilidade importante para Netanyahu continuar aí fazendo sua política aí de olhar um inimigo externo de uma maneira bastante útil aí para ele, né? Netanyahu é uma liderança que tem problemas internos muito graves ali em Israel para resolver, e a questão toda de Gaza foi um presente, entre várias aspas, né, a ele, do ponto de vista de conseguir desviar um pouco a atenção interna para com relação a essa questão. Quando a questão de Gaza agora enfrenta, vamos dizer assim, um momento mais de calmaria, não é uma resolução como Donald Trump e o próprio Netanyahu venderam, né? A gente mesmo viu essa semana uma fagulha ser retomada ali, mas de fato há um momento menos conflituoso ou menos beligerante do que houve em outro momento. Netanyahu pode estar procurando outro alvo, talvez um alvo até bastante interessante, porque conexo a esse em Gaza, todos sabem que o Hamas é fortemente sustentado pelo regime dos ayatollahs ali também. Então, por que não buscar a fonte aí de todos os males e continuar na mesma narrativa, dizendo, olha, a gente resolveu essa questão quase que doméstica aqui com o Hamas, mas a gente precisa ir na fonte agora para resolver o problema de vez e vamos agora dar suporte aí a uma intervenção no Irã. Isso seria útil do ponto de vista de justificar aí a questão da intervenção, de por que Netanyahu se envolveria nisso, seria útil a ele do ponto de vista de manter aí essa narrativa de inimigo externo que desvia os problemas internos aí que ele mesmo tem aí dentro do seu governo, junto à população, e ao mesmo tempo isso traz aí um prestígio importante para que ele continue mantendo boas relações com Donald Trump, que já são ideologicamente bastante próximos, bastante compatíveis. Estados Unidos e Israel, independente dos presidentes, dos primeiros-ministros, já têm uma relação próxima aí, mas isso se aprofundaria nesse momento e acho que, me parece, que faz muito sentido que essa intervenção consorciada entre Israel e Estados Unidos continue se dando, sim, aí agora sobre o Irã. Intervenção, o Irã já disse que vai haver uma resposta do Irã. A gente vai falar sobre isso já já, agora na volta do intervalo. Para você que nos assiste na televisão, estamos de volta com o All News neste domingo, falando sobre agora os protestos no Irã. A gente estava discutindo sobre isso com quem nos assiste pelas redes sociais e pelo YouTube. E eu queria saber a opinião do Leonardo. O Irã, Leonardo, já disse que se houver uma intervenção americana, vai haver uma resposta à altura, apesar do que a gente está falando aqui, dele estar enfraquecido por conta dos conflitos internos, como a gente vê aí nas imagens. Na sua opinião, pode escalar para uma guerra? Sim, naturalmente pode. A gente não sabe que nível de intervenção Israel e Estados Unidos nesse momento estão planejando. A gente não sabe se é de fato ataques à distância, como já fizeram no passado. E aí, enfim, aí acho que não faria. O Irã teria uma resposta também mais ou menos no mesmo nível, evitando conflito. Porque, note, Irã, como a gente disse, está num momento delicado, né? O Irã, e a gente lamentavelmente reparou, lamentável não, a gente reparou, no final de contas, que lamentavelmente para o Irã, eles são mais frágeis, mais vulneráveis do que se esperava. A gente sempre imaginou que o Irã tivesse uma força armada bastante robusta e sofisticada, exporta míssil, exporta drone sofisticado que está sendo usado na guerra da Ucrânia. Então a gente imaginava que era uma força armada, enfim, mais dura. E foi, enfim, sobrepujada muito facilmente naquela campanha israelense e depois americana. Então a gente via naquele momento, ao longo do primeiro ano do governo Trump, do iniciozinho, as ações que que Israel fazia contra o Irã subia o tom e calibrava muito fortemente para tentar não criar nenhum tipo de retaliação nova. Quer dizer, o Israel atacava o Irã e o Irã atacava um lugar lá no meio do deserto, avisava antes aos Estados Unidos para não ter grandes mortes e não fazer com que Israel quisesse atacar de novo. O Irã sabe da vulnerabilidade dele. Por isso que eu acho que é normal que eles falem isso, de novo, como a gente já disse aqui anteriormente. Está cumprindo o protocolo, mas uma possibilidade de conflito para o Irã nesse momento, para mim, é dramática. Irã não é Venezuela, é verdade. Irã acho que é mais forte que isso. Tem como criar, especialmente para Israel, algum dano concreto, mas a situação é bastante difícil. De novo, do ponto de vista de Forças Armadas, a gente se mostrou mais vulnerável do que a gente imaginava, e como a gente está vendo agora,
tem uma convulsão social que parece que estava esperando esse momento para poder reagir e, enfim, derrubar o governo, coisa parecida. Leandro, eu lembro que quando o Irã enviou mísseis, né, lançou mísseis para Israel, que os mísseis cruzaram o Iraque, né, o território do Iraque e caíram em Israel no fim da noite, foi um Deus nos acuda, mas o Iron Dome protegeu Israel da maioria dos mísseis. A minha pergunta é a seguinte, vai haver uma resposta. Se Israel se envolver, vai haver, segundo o Irã, uma resposta para Israel também. Não é mais um problema para Israel se preocupar, não? Porque ele já está ali tentando resolver aquele problema que eu falei na faixa de Gaza. O Irã é uma força maior do que o Hamas. Não é mais um problema? Que ainda tem o Hezbollah, enfim, tem outras situações ali no Líbano. Quer dizer, Israel está cercado. E aí, mexer nessa pólvora, nessa casinha de mosquito, não é um problema? É um problema para Israel, você colocou bem. Agora, para Netanyahu, talvez seja uma oportunidade, né? Então, a gente tem que separar uma coisa da outra aí. E aí, pensar do ponto de vista de que a nação israelense, os israelenses devem temer, sim, um ataque como esse. O Iron Dome protege, mas não protege tudo, né? Então, de fato, a gente tem aí um risco aí do ponto de vista da população civil e, portanto, ela deve se preocupar com relação a isso. Mas a liderança política, Netanyahu, no caso, para ele vê como uma oportunidade importante, sobretudo no momento em que, como bem lembrou o Leonardo, o Irã está desestabilizado, o Irã está às voltas com problemas internos muito grandes aí, o que dificulta um pouco também essa coordenação de resposta que o Irã viesse a dar contra Israel, contra os Estados Unidos, muito menos, mas contra Israel, muito mais próximo ali. E aí eu acho que tem um pouco desse cálculo político aí nas mãos de Netanyahu, talvez parte das perdas aí, em alguma medida, se justifiquem perante o ativo que ele pode ganhar, tanto do ponto de vista de relações internacionais, quanto do ponto de vista de política interna, aí, com essa intervenção conjunta.